Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós tínhamos parado aqui, no versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, ele está falando aqui sobre a questão dos dons espirituais. Primeiro, ele está falando dessa questão do dom de falar em línguas, né? Então, isso de falar em línguas, mas não conseguir identificar o conteúdo, né, desse diálogo, dessa fala que vem do plano espiritual, isso fica sem fruto, né? Como ele diz aqui. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, a gente também precisa entender. Tem uma parte do nosso relacionamento com Deus que é fé, que é entrega. E tem outra parte, né, que é razão, compreensão. Olha que interessante, o Paulo já está falando sobre isso lá atrás. O Espiritismo traduz isso de uma outra forma, dizendo sobre a fé raciocinada, quando a gente une as duas coisas, né? Aí ele continua, de outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Ele está argumentando sobre o mesmo ponto, aqui tem umas palavras difíceis, né? Mas o que ele está dizendo? Se você fala bem com o Espírito, mas é aquela pessoa que não consegue compreender, né? Como que ela vai entender o que você está dizendo? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, né? Então, de novo, ele está trazendo esse senso de coletivo. Tudo o que eu estiver vivendo na minha relação com Deus precisa ter uma consequência, né? Uma contribuição para o meu entorno. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Então, ele teve, a gente sabe isso, né, por causa do livro Paulo e Estevão, embora esteja nas outras biografias também. Ele teve acesso a várias línguas, a vários conhecimentos. Ele falava grego, falava latim, falava as línguas judaicas muito bem, conhecia muito, ele teve um excelente estudo. Mas ele fala assim, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Né? Então, na minha própria inteligência, aqui é uma tradução que ficou um pouco esquisita, mas no sentido assim, mais vale falar pouquinho na língua que os outros estão entendendo, do que falar muito em língua que as pessoas não entendem. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aqui essa frase ela tem um contexto, né, que é esse que a gente está falando sobre falar em línguas, mas ela pode ser usada de forma muito ampla, né? Então ele fala para a gente não ser inocente, meninos aqui no sentido de infantil, na inocência, né, na ingenuidade. Não sejamos ingênuos em relação à razão, porque a gente já está numa fase adulta do corpo e numa fase adulta da compreensão das verdades espirituais, porque senão não estaríamos aqui, pelo menos estamos na busca, não é? Ainda que sejamos muito limitados. Então, ele vai dizer assim, não sejamos meninos no entendimento, sejamos inocentes para a malícia. Quando eu sou ingênuo e não percebo o mal do outro, isso me deixa protegido do mal que eu possa fazer, porque quando a gente fica vendo excessivamente o mal ao nosso redor, mesmo que ele lá esteja, nós às vezes nos fechamos e não nos tornamos úteis ou caímos também, né, nesse mal. Então ele fala, não tem problema você ser ingênuo, não perceber o mal que está ao seu redor, mas precisa ser maduro em relação à compreensão das coisas, que isso já é uma proteção dessa ingenuidade, né? Então, rapidamente eu posso captar que aquelas pessoas que estão ao meu redor, elas podem não ter ainda grande compreensão espiritual e por isso elas erram, por isso inclusive elas podem me fazer mal. Mas se eu compreender isso, eu já estou mais avançado do que ficar nessa ingenuidade da compreensão. Está escrito na lei,
Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, né? Ou seja, ele está falando que isso da gente falar em outras línguas e não ser compreendido, ou às vezes, né, falar de uma forma que as pessoas não compreendem, isso é para quem é infiel, no sentido assim de estar desconectado com Deus. Mas para quem faz uma profecia, para quem traz uma informação, que pode ser um aviso ou uma compreensão maior, isso é para quem está na fidelidade do relacionamento com Deus, né? Bom, mas nós vamos parar aqui e continuamos depois.